Olá pessoal, olá pessoal, vamos continuar nossa aula de técnicas digitais. Hoje a gente vai continuar a parte de circuitos combinacionais. O primeiro assunto de hoje é o que nós chamamos de conversor analógico digital. Muitos dados que a gente utiliza, eles são analógicos e eles precisam ser transformados em digitais para que um sistema digital trabalhe com eles. Um exemplo simples e relativamente fácil de entender é o som. Perceba que à medida que você fala ou que você faz uma música ou qualquer tipo de barulho, ele emite uma onda sonora que faz o ar vibrar. Mas como eu vou transformar isso em uma informação digital? Nós não vamos detalhar aqui o funcionamento de um microfone, por exemplo, que faz uma membrana vibrar. À medida que ela vibra, ele vai gerar uma corrente elétrica variável no tempo. Essa corrente pode subir ou descer de acordo com a vibração do ar. Nós nos preocuparemos apenas em pegar esta corrente elétrica com valores variáveis no tempo e transformar em digital. No caso, a forma mais simples de entender o conversor analógico digital é com o comparador de tensão. Perceba que se minha fonte de informação analógica me passar corrente elétrica e eu precisar usar tensão elétrica, eu passo a corrente em um resistor e eu consigo ter um valor de tensão. Então é uma coisa relativamente simples, sendo que algumas fontes já me fornecem uma onda de tensão que eu posso ler diretamente. Bem, o dispositivo mais comum para fazer a conversão de analógico para digital é o amplificador operacional. Este é um assunto que vocês verão em outra disciplina neste curso mais adiante, então não vamos detalhar muito. Aqui nós temos o esquema de um amplificador operacional utilizado como comparador. Neste caso, eu tenho Vin, que é a tensão de entrada. Essa tensão é comparada com a tensão aplicada aqui na entrada de número 6. Perceba que essas duas tensões têm que estar entre mais e menos 12 volts. Então, se essa tensão aqui for maior do que a tensão em 6, a saída do meu amplificador operacional será 1. Se a tensão Vin for menor do que a tensão em 6, a saída, número 7 aqui, vai passar a ser 0. Então eu consigo comparar dois valores. Agora perceba que se eu adicionar um segundo amplificador operacional, eu tenho três faixas possíveis. Por exemplo, eu aplico uma tensão de 1,66 V aqui, uma de 3,33 aqui, e aí eu consigo ter três valores possíveis de entrada aqui. Se o valor for menor do que 1,66, meus dois amplificadores terão saída 0. Se minha entrada tiver entre 1,67 e 3,33, este aqui vai ter o valor de saída 1 e este aqui vai ter o valor 0. Se, por outro lado, a tensão for maior do que 3,33, meus dois amplificadores operacionais me entregarão um valor digital 1, ou seja, eu terei 1 e 1. Eu tenho 0,0 para até 1,66 V, 0,1 para 1,6 até 3,3 e 1,1 caso o valor seja maior que 3,3 volts. Vocês vão estudar o amplificador operacional com mais detalhes em outra disciplina. Aqui nós vamos fazer um conversor analógico digital de 8 bits, uma resolução que eu tenho 8 valores diferentes aqui. Perceba que eu coloquei aqui um divisor de tensão. Com essa entrada de 10 volts aqui eu tenho 1 volt, aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6 e 7 volts. Se a minha entrada for menor do que 1 volt, todos os amplificadores entregarão 0. Se minha entrada for maior do que 7 volts, 7 volts é maior do que... se a minha entrada for maior do que 7 volts, como 8, por exemplo, esse aqui eu vou ter uma tensão maior, ele vai ser 1. Todos os outros, naturalmente, também vão ser 1. E aqui nós demos dois exemplos para vocês. Em um determinado momento, se minha entrada de tensão é 5,4 volts,
quem é que é menor do que 5,4? 1 é, 2, 3, 4 e 5. Essas 5 entradas aqui são menores do que 5,4. Então, esses 5 amplificadores operacionais entregarão a saída 1. Ou seja, C5, C4, C3, C2, C1 e C0 terão saída 1. C6 e C7, por terem valores maiores, me apresentarão 0. Se eu, por outro lado, entregar 3,9 volts, perceba que ele é menor do que 4. Então, somente esses 3 amplificadores aqui me entregarão uma saída 1, o restante entregará uma saída 0. Então, esta é a forma de funcionamento de um amplificador operacional. Neste caso, nós temos 8 valores possíveis, a resolução é de 1 volt. O próximo assunto é codificador. O codificador ele vai pegar alguma coisa e transformar em um código normalmente menor e mais fácil de ser transportado. Codificadores existem de várias maneiras, para vários tipos. Hoje nós vamos aprender somente o codificador mais fácil. Ele pega saídas como as que nós vimos em conversão analógica digital e transforma em valores menores. O termo em inglês é encoder. Já que falamos em microfone, o início da tecnologia de telefonia digital veio justamente com isso. Você tem um aparelho telefônico, ele vai pegar essa onda analógica, vai codificar em um sinal digital para ser transmitido. Na época, você conseguia que uma média de 4 telefones utilizassem uma única linha, utilizando essa tecnologia de encodificação digital, os encoder. Agora vamos ver como funciona um codificador de 4 para 2 bits. Perceba que no nosso conversão analógica digital, eu não consegui utilizar plenamente todos os bits. Ou eu começava com, ou era todos zeros, ou o primeiro bit era 1, ou o primeiro e o segundo 1, ou os 3 primeiros 1 e assim por diante. Eu não tinha as possibilidades de 1, 0, 1, por exemplo. Como isso gasta muitos dados, eu posso utilizar o encoder exatamente para reduzir o tamanho dessa palavra de bits a ser transmitida. Neste caso, perceba também que um sistema digital inteligente, ele percebe que sempre que o 4 for 1, todos os demais abaixo também serão 1. Se você for transmitir esses dados aqui, dessa maneira, você vai gastar 4 vezes a corrente, porque você vai transmitir C4, C3, C2 e C1. Sendo que se você transmitir somente C4, essa informação já é válida. Qualquer controlador já vai considerar esse aqui como mais significativo e ignora o restante. Então, muitos codificadores, eles já automaticamente detectam que esses aqui são valores maiores que esse aqui é 1, os outros valores também são 1, então ele transmite só o C4 como 1. O restante ele pode transmitir como 0, que o meu codificador já vai detectar. Por isso nós chegamos numa tabela verdade como essa. Ou todas as entradas são 0, a primeira entrada é 1, a segunda entrada é 1, já implica que esse cara aqui seria 1, eu não estou perdendo meu tempo transmitindo este cara aqui, isso economiza energia. Em um celular isso significa que ele gasta menos bateria. Mesma coisa, se eu já transmiti o D2 como 1, eu não preciso gastar energia transmitindo esses dois. E assim como o D3. Perceba que eu tenho 5 possíveis estados. Eu vou escolher um dos sinais que eu vou tornar menos significativo, no caso todo mundo desligado, e só o primeiro ligado eu vou considerar como sendo iguais. Então, eu tenho 4 estados possíveis aqui. Eu, em vez de transmitir 4 bits, eu vou transmitir apenas 2. Isso funciona assim. É assim que você pegava e trocava uma linha telefone ou celular ou fixa por 4 linhas digitais, fazendo esse tipo de redução na transmissão.
Preenchendo nossa tabela verdade, passando para os mapas de Carnot, eu tenho este cara aqui como nosso codificador. Eu tenho o y0 e o y. Na próxima aula nós vamos continuar com decodificador.